Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje eu quero falar sobre um assunto que diz, olhando o passado, quem é que não sente a falta de alguém? Uma reflexão. Toda a minha vida, eu passei dentro da igreja. Não foi em clubes de futebol, mesas de sinuca, praias, restaurantes, não. Eu passei os meus dias dentro da Assembleia de Deus. Eu dei a minha infância, a minha juventude, a minha meia-idade, e aos 70 anos, 72, melhor dizendo, ainda continuo falando sobre Jesus Cristo. E nunca saí da minha igreja. Não censuro quem tenha saído. Mas o assunto que eu quero falar é sobre olhar o passado e sentir falta de alguém. Imagine, na minha infância eu estava na igreja de Rio do Sul. E lá, quando havia sepultamentos, a igreja ia em peso. E às vezes estava chovendo e eles cantavam. E misturava-se a chuva com as lágrimas. Eu era menino, mas achava aquilo muito interessante. Claro. E muitos foram morrendo, pessoas como Euclides Firmino, Antônio Firmino. Antônio Firmino foi um auxiliar de Rio do Sul, que ele trabalhava com cantaria, ele fazia trabalhos com pedras e também fundações. Uma coisa interessante, um dia ele estava comendo no trabalho. Era meio-dia. Quando ele terminou de comer, ele disse assim, comi pão e peixe, comida de Jesus e dos discípulos. Amanhã não sei. Quando ele disse a última palavra, ele caiu morto. Eles correram para socorrer. Já estava sem vida. Antônio Firmino. Jorge. Eu chamo de Jorge porque a gente via eles lá. A gente via Arnoldo Pereira, músico. Meu pai, músico. Minha mãe tocava bandolim, cantava no coral. E pastores que me pastorearam e já entraram na eternidade. Eu podia citar o nome deles todos. Porque eu me lembro. Eu me lembro. Então, povo meu, quando nós nascemos na igreja e nos criamos nela, nós temos um vínculo de espírito, de alma, de presença corpórea. A gente não sabe para onde ir, somente ir à igreja. Ir à igreja é melhor que ir à praia. Ir à igreja é melhor do que ir a um piquenique. Ir à igreja é melhor que ir a um restaurante. Ir à igreja é a função número 1 do crente. E lá encontra os amigos, pessoas que ele já conhece há 20 anos. Eu me lembro que quando eu estava em Rio do Sul, tinha um moço
que ele deveria morar no bairro Canoas da época. E ele vinha sempre no mesmo horário no culto e com o mesmo paletó azul marinho. Um dia, quando estava perto de 50 anos, fui naquela igreja e de noite eu vi aquele personagem, o mesmo homem, só um pouco curvado, andando devagar, indo em direção à igreja. Eu fiquei emocionado, quase chorei, porque eu reconheci nele que há mais de 40 anos eu vi ele se dirigindo para a casa de Deus. Dinheiro não compra isso, são emoções. E hoje, quando o tempo passa, e a gente percebe que a palavra de Deus não está sendo pregada, que pregadores se perdem no meio da mensagem e tem que inventar histórias, dá uma saudade. Se você quer dizer que eu sou nostálgico, tudo bem. Eu vivi para ver como se mudou aquele amor que as pessoas tinham um com o outro. Eu me lembro que uma certa vez o nosso pastor João Hugo fez aniversário. E eles prepararam, sem ele saber, um banquete. E aí o que ocorreu? Terminou o culto. Ele foi surpreendido com o banquete. Ficou muito feliz e eles deram para ele um aparelho de barbear. Uma coisa que naquela época era uma coisa muito sofisticada. E houve até alguém que disse, devia ter dado um terno para o pastor. Vocês entendem? Estas coisas não voltam mais. Aquele respeito. Eu lembro quando Daniel Berg chegou na nossa igreja, era um dia de ensaio. Ele entrou pela porta dos fundos da igreja e a orquestra olhou aquele gigante. E ele disse, eu sou Daniel Berg. E todos respeitosamente o cumprimentaram. Sabe por quê? Porque ele era uma lenda viva. Isto, eu estou falando, ele esteve na nossa igreja em 1953, 52, 53, por aí. E cantou na igreja violão, cantou e acompanhou com violão. Falou a palavra de Deus, ensinou, pregou, doutrinou e foi embora. Depois eu descobri que toda a riqueza dele era uma máquina de escrever. Vou falar sempre sobre isso, né? Porque ele, sendo fundador, ele não levou nenhuma ajuda. Não me lembro que alguém tenha ido ao navio ou ao aeroporto para despedir-se dele, que estava indo para a Suécia para morrer. Mas um pastor, um grande professor em São Paulo, ele me disse que quando Daniel Berg saiu na calçada, ele tinha uma mala. Lá dentro tinham umas poucas roupas e também uma máquina de escrever. A riqueza dele. Botou a mão na cabeça dele, orou por ele, abençoou ele. Vocês entendem? E foi para a Suécia e morreu, e sepultaram ele ao lado de Gunnar Wingren. O nosso povo não tem entendimento para isso.
Mas os suecos tiveram. Naquele grande dia, quando eles ressuscitarem, vão ressuscitar juntos. Esta que é a grande verdade. Me lembro também que, uma certa vez, eu devia ter 5 anos de idade. Foi em 1953. Apareceu na nossa igreja um marinheiro americano chamado Garvin. Ele e a esposa dele eram muito idosos. Mas ele fazia uma fila de pessoas e orava um por um. Quando ele cansava, a esposa orava. Depois, ele voltava a orar de novo. E naquela época tinha um bócio. Aqui. E eu me sentia muito mal com aquilo. Sentia vergonha. Porque a turma do bullying está aí mesmo, né? Mas o que ocorreu? Ele orou e o bócio sumiu de mim e do meu irmão. Mas hoje, o que eu estou vendo, chega uma pessoa na sua igreja para orar pelo bócio. Quando ele vai embora, o bócio está maior ainda, né? Porque em 2, 3 dias o bócio não para de crescer. Então, olhando o passado, quem é que não sente a falta de alguém? Eu sinto de pessoas que tocavam violão com grande excelência, com grande dedicação. Hoje a gente toma um violão desafinado, não encontra ninguém para afinar o violão. Estou falando de obreiros, né? Vocês entendem? Muitos missionários vieram ao Brasil. Lourenço Olsen, ele tocava trombone e vara. E um outro Olsen, porque um era Olson e o outro era Olsen, missionário, tocava saxofone, saxofonista. E trabalharam por muitos anos no Brasil. E vieram para a América para morrer. Como também Orlando Boyer, que foi prisioneiro de Lampião, teve que dar 5 contos de réis para ser liberto. Conheci ele pessoalmente, foi meu amigo na minha juventude e também da minha esposa na juventude dela. E quando ele foi para veio para este país, melhor dizendo, a casa dele estava muito debilitada. E eu fui escolhido pelo seminário para ir para o Rio de Janeiro, em Vila Cosmos, Rua Bajeiro. Não me esqueço disso. Para melhorar a casa dele com pinturas. E lá, como a casa estava vazia, e eu tinha outro colega trabalhando comigo, e eu dormia na cama de Orlando Boyer. Hoje, pessoas perguntam assim para mim, você conheceu Orlando Boyer? Se conheci. Conheci o carro dele, conheci ele, o fogão dele, os remédios que ele tomava. Conheci. Olhando o passado, quem é que não sente a falta de alguém? Talvez você, que hoje está sozinho, olha para o passado, olha para o álbum de fotografias, e lá está seu casamento. O tempo passou. Filhos nasceram, cresceram, casaram-se. Vieram os netos. E você continuou cuidando deles. Hoje, todos se foram. Você está sozinho. Isto acontece também com as mulheres.
se dedicam até o último dia de vida e não cobram nada. Vocês sabiam que em 1912, quando afundou o Titanic, tinha tudo lá, bebidas das mais sofisticadas, cantores, pianistas, para entretenimento do povo. Mas não tinha quase ninguém para salvar aquele navio de um desastre. E sabe o que aconteceu? Muitas mulheres, quando receberam a ordem que elas teriam que embarcar primeiro, e as crianças, muitas mulheres disseram para o marido, não. Se você não vai, eu também não vou. E morreram afogadas. 1.500 pessoas pereceram naquela noite. Um outro dia eu vou fazer um vídeo sobre isto. As mulheres têm um poder excepcional de ajudar o marido. As mulheres são mães, são amigas, são colegas, são confidentes. Na velhice, a gente começa a sentir saudade, é da amizade até que a gente tinha. Próximo ano, com a ajuda de Deus, eu vou completar 50 anos de casado. Parece que foi ontem. E vou dizer a todos vocês, o casamento, ele tem uma magia que cada vez que você lembra da sua esposa ou do seu marido, você só lembra do primeiro dia que o encontrou. Porque a primeira imagem é que fica na mente. Eu sei que muitos de vocês estão desamparados, sozinhos. Às vezes num quarto escuro, pensando no passado. Olhando o passado, sentindo saudade daqueles que se foram. Porém, contudo, todavia, há um desfecho feliz. A Bíblia diz claramente que vai chegar um dia que entraremos na eternidade. E aqueles que partiram antes de nós vamos encontrá-lo. Hoje eu sinto saudade do meu pai. Muita saudade. Que meu pai podia olhar para mim e dizer uma sentença só. Era o suficiente. Então, povo meu, o mundo está em gemido, choro, lamentação. Fortunas estão sendo perdidas. O livro de Apocalipse fala de pessoas que possuem bens e não podem vender. Pessoas que têm o dinheiro não podem comprar. Está na Bíblia isso. Eu estudei a Bíblia, comecei em 1967 e até hoje estudo ainda. E quero dizer a todos vocês, por mais negro que seja o futuro, a nossa alma está nas mãos de Deus e ninguém poderá tirar. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que Deus ama você. Dedico este vídeo a uma pessoa muito especial que conheci em 1967, em Pindamonhangaba. Aquela que, quando eu pus os olhos nela, já sabia que ia me casar com ela. Dedico este vídeo à minha esposa, Hilda Assunção Pereira.
Não sei como ela pode ser tão forte. Vocês acreditam que um dia desses fomos apostar uma corrida e eu perdi? Eu que podia correr 12 quilômetros, desafiava qualquer um para correr de bicicleta, de pé, seja lá o que for. Perdi a corrida para minha esposa. E fiquei feliz. Porque significa que ele está melhor do que eu. Onde quer que você esteja, nesse mundo maravilhoso de nosso Deus, que você olha o passado e sente a falta de alguém. Este alguém está no outro lado da vida, te esperando. Que Deus te abençoe. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém.